Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Bem, eu me chamo Antônio Inácio, eu sou professor de Biologia do ensino médio e aqui hoje vamos falar sobre método científico. É o nosso assunto que eu escolhi para hoje, ok? Bem, o que vem ser método científico? Métodos científicos é o conjunto de regras para realizar uma experiência. Com qual objetivo? O objetivo é para produzir novos conhecimentos ou apenas corrigir conhecimentos que já existem. Então, a ciência ela usa esse artifício para criar novos conhecimentos. E o método científico ele tem 4 passos essenciais. O primeiro deles é a observação de um fato, né? Ou um fenômeno, pode se chamar fato ou fenômeno. Depois o cientista ele formula um problema científico, elabora hipóteses, né, que é praticamente uma explicação desse problema, e formula uma teoria, que são conjuntos de hipóteses aceita pela comunidade científica. Bem, primeiro, a observação de um fato. Né? O que vem ser fato ou fenômeno? Fato ou fenômeno é tudo aquilo que ocorre ao seu redor. É tudo que ocorre na natureza. Por exemplo, a chuva é um fato, é um fenômeno. A folha caindo é um fenômeno. Um carro em alta velocidade é um fenômeno. Uma senhora lavando roupa na beira de um rio é um fenômeno. Então, isso são fenômenos. E os fenômenos estão em toda a parte. E os fatos e os fenômenos são apresentados pelo mundo através dos órgãos dos sentidos, ou simplesmente deduzidos a partir dos seus efeitos. Entende? Ok. Bem, o cientista ele observa esse fenômeno e ele tenta dar uma explicação para este fenômeno. Primeiramente, ele vai formular um problema científico, para que facilite, para induzir o raciocínio dele e para formular a pesquisa, através de um levantamento de dados. Bem, quais são as perguntas mais do dia a dia que que o cientista costuma fazer? É as mesmas do dia a dia. Por quê? Para quê? Como? Certo? Quando esse fato e esse fenômeno já incomoda e tem que ser explicado. As pessoas comuns, ela vê o fenômeno e não ficam incomodadas em explicá-los. Às vezes elas dão uma explicação rasteira, uma explicação muito fácil, que é para poder ir logo para o dia a dia e não ter muito raciocínio. No caso, por exemplo, a chuva, o cara diz assim, porque foi São Pedro que abriu as torneiras e por isso fica, por isso mesmo. O cientista não. O cientista vai buscar a verdade através do método científico. Ele observa o fenômeno, a chuva, por exemplo. Depois ele formula um problema científico. Como se forma a chuva? Como se forma a chuva? Ok. Como se forma a chuva? Aí ele vai, naturalmente, ele vai tentar explicar através de uma elaboração de hipóteses. E ele vai testar essas hipóteses.
testando uma por uma, testando essa hipótese. As hipóteses mais aceitas, né? As hipóteses mais aceitas, ele formula uma teoria. Então, o que vem a ser uma teoria? Uma teoria são explicações provisórias da realidade. Né? Não é definitivo, porque em ciência nada é definitivo. É uma explicação provisória da realidade. Ou simplesmente o conjunto de hipóteses que já foram testadas e aceitas pela comunidade científica. Então, temos aí, primeiro, a observação de um fato. Qual é o fato? Chuva, certo. Depois, a formulação de um problema científico. Como se forma a chuva? Vamos dizer aqui, a elaboração de uma hipótese, que é uma suposição que se faz sobre algo. Então, vamos lá. Chuva. Como se forma a chuva? Através da evaporação da água, dos rios, do mar. Essa água chega em forma de vapor na atmosfera, ocorre o resfriamento e a água que está em estado de vapor, ela passa para o estado líquido, certo? Ocorrendo a chuva propriamente dita. Então, essa é a teoria aceita até hoje pela ciência. Então, essa hipótese se transformou em quê? Em teoria, ok? Isso é uma coisa bem simples, um exemplo bem simples que eu escolhi para esclarecer a metodologia científica. Então, é isso, meus queridos alunos. Eu espero que esse vídeo tenha explicado de maneira sucinta o que é um método científico e, a partir de hoje, não ter mais nenhuma dúvida, certo? Sobre a metodologia, o método científico, ok? Já que vocês sabem que a biologia é uma ciência e a ciência, ela procura ter como ferramenta o método científico, ok? Tá. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe, ok?